Se Deus é todo-poderoso, todo-sabedor, onipresente e perfeito, por que ele precisaria de advogados? Por que tantos pastores, padres, teólogos, apologistas vêm tentando justificar as perversidades, omissões e contradições de Deus na Bíblia? Será que Deus, o suposto criador de tudo, precisaria de advogados? Deus não seria capaz de se explicar sozinho? Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro, e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixa aquele teu like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente com aqueles que são crentes. E não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este vídeo agregou algum valor em você. Vamos lá. A teologia pinta Deus como um ser soberano, como dono da verdade, amoroso e justo em todos os seus caminhos. Um ser que tudo pode e tudo sabe. Mas, curiosamente, esse ser tão supremo parece depender dos humanos para se defender contra críticas, contradições e acusações sobre a sua moralidade. Quando alguém aponta os genocídios bíblicos, as crueldades divinas e as justiças gritantes encontradas na Bíblia, lá vem um batalhão de advogados humanos de Deus tentando explicar o inexplicável, tentando defender o indefensável. A Bíblia está cheia de absurdos morais. Só para dar um exemplo, Deus mata todos os seres vivos no dilúvio. Não importa, homens, mulheres e até crianças inocentes, bem como animais. O Deus da Bíblia manda exterminar povos inteiros, povos como os cananeus, os amorreus, os aveus e muitos outros povos. E essa é a dinâmica da Bíblia em todo o Antigo Testamento. O Deus da Bíblia, para além de ser a favor da escravidão, ele mesmo implementa a escravidão. O Deus da Bíblia apresenta-se como o maior mentiroso ao dizer que não castiga os filhos pelos erros dos pais, mas permitir que a humanidade inteira sofra pelos pecados de Adão e Eva. Ou senão, por exemplo, o Deus da Bíblia também mente nesse sentido ao matar o filho de Davi. O filho recém-nascido de Davi foi morto por causa dos pecados de Davi, quando ele disse que não castiga os pais pelos pecados dos filhos. A Bíblia nos apresenta um Deus iracundo, que mesmo sendo todo-poderoso, podendo perdoar os humanos sem necessidade de sacrifícios, manda o seu próprio filho para ser morto num ritual sangrento e doloroso. E para que tudo isso? Por que ele fez isso? Apenas para aplacar a sua ira. E quando você questiona esses absurdos, lá vem um batalhão de advogados que dizem: não podemos questionar Deus, nem julgar Deus com a nossa moral limitada. Outros ainda dizem: há um propósito que só Deus conhece. A escravidão é justificável pelo contexto da época. Quer dizer, o contexto da época é justificável. A escravidão justifica o contexto da época. Deus não tinha o poder de mudar o contexto para que não haja escravidão. Ou seja, Deus não responde. Quem responde são os homens. Por quê? Mas a questão é que eu não estou questionando Deus. Nem poderia questionar uma figura que não existe senão nas páginas da Bíblia. Quem me dera questionar uma figura como Deus? Se é que ele existisse, é claro. Pois a primeira pergunta que eu faria a esse Deus seria: o Senhor não tem peso de consciência pelo fato de todos os teus projetos darem errado?
Não tens peso de consciência pelo facto que, mesmo se autoproclamando como omnipotente, omnipresente, onisciente, nada consegue fazer direito? Agora, é verdade, eu estou julgando as ações não de um Deus real, mas de um personagem fictício que, apesar de ser mitológico, cria problemas reais como guerras santas, problemas econômicos, sociais e psicológicos à humanidade. Se esse ser existe, por que não se defende? Apenas manda seus advogados. Cadê o Deus ativo do Velho Testamento que vinha esclarecer as dúvidas? O Deus que fazia o homem barro, a mulher costela, fazia um jardim encantado, uma cobra falante. O Deus que criava a luz antes do sol. O Deus que abria o mar vermelho e que falava face a face com Moisés. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Por que não aparece agora que tem câmaras que podem filmar? Por que já não faz os seus milagres espetaculosos como fazia no Antigo Testamento? Como parar o sol, por exemplo. Josué parou o sol. Que ignorância, parar o sol. Como se o sol girasse em torno da terra. Por que não aparece agora que temos câmaras e pode ser filmado? Por que o poder dele apenas é encontrado nas páginas de um livro da Idade do Bronze? Por que ele precisa de advogados humanos que cometem todas as atrocidades em nome dele? Como guerras santas, queima das bruxas e outras atrocidades que se fez na Idade Média e fazem-se até agora. Em nenhum momento Deus desce do céu para responder às críticas, esclarecer dúvida e desfazer os supostos mal-entendidos, como fazia no Antigo Testamento. Por que no Antigo Testamento a terra era a casa da mãe Joana para Deus? Deus descia a torto e a direito, e hoje não desce. Deus tem medo de quê? Será que está com medo das armas nucleares dos homens? Infelizmente, são os apologetas, os advogados de Deus que vão responder essas perguntas aqui nos comentários. Será que Deus está morto? Os teólogos vivem de interpretar, reinterpretar, torcer o texto e a lógica para encaixar a moral divina com a nossa. Tudo a troco de recompensas financeiras dos seus fiéis. Por que há tantas interpretações bíblicas de um mesmo Deus, de um único Deus, de um único texto bíblico? Por que há tantas doutrinas contraditórias? Por que dois grupos inspirados pelo mesmo Espírito Santo que conduz à verdade, que conduz a toda a verdade, um diz que Jesus é Deus, outro diz que Jesus não é Deus? Por que Deus não esclarece? Por que Deus não desce para esclarecer o assunto? Mas se Deus existe e a Bíblia é verdade, por que ela precisa de tanta manipulação humana para ser aceita? E acima de tudo, por que ele permite que seja manipulada? Se Deus quer ser conhecido, por que se esconde atrás de intérpretes humanos, religiões conflituantes e contraditórias entre si e livros com interpretações ambíguas? A verdade é clara, muitos sabem que a Bíblia é incoerente. Muitos questionam no seu interior se Deus existe e se a Bíblia é a palavra de Deus, mas fazem tudo para abafar a razão. Assim não questionam por medo de perder a fé, por medo da rejeição social, medo de um inferno de fogo eterno, inventado pela própria religião para te manter cativo e preso que nem uma ovelha. Defender Deus é para muitos uma forma de defender a sua zona de conforto, mesmo sabendo que não tem lógica nenhuma. E para outros, e esses lucram, na verdade, é uma fonte de rendimentos financeiros, nada mais do que isso. Mas defender o indefensável só mostra o quanto a fé depende do esforço de ideias humanas para sobreviver. O divino parece ser frágil demais para se sustentar sozinho. Se Deus não existe, então tudo faz sentido. Ele não responde porque ele não está lá, não está aqui e nem é onipresente.
Precisa de advogados porque é apenas uma ideia criada e defendida por crentes. A Bíblia precisa de explicações porque é fruto da construção humana ao longo de séculos, sem nenhuma intervenção divina, logo é contraditória. E uma coisa contraditória precisa de que seja explicada através do malabarismo. Deus precisa de advogados porque ele é uma construção humana. Ideias humanas precisam ser defendidas. Verdades absolutas, não. Você já viu alguém a debater ou a defender a existência do Sol? Ou a criar livros para convencer as pessoas de que o Sol existe? É claro que não. Um Deus real, todo-poderoso e justo não precisaria de advogados humanos. Mas um Deus criado por homens, cheio de contradições, erros e silêncios, esse sim, precisa desesperadamente da defesa humana, dos próprios humanos que o criaram. Eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro, e não tenho um inferno para te chantagear, que se não acreditares no que eu digo, vais para um inferno de fogo eterno. Se não acreditares no que digo, continuarás como estás, talvez um refém de uma elite que usa um Deus fictício para te torturar mentalmente através de um inferno fictício, uma elite que abusa da tua dignidade e explora as tuas finanças. Eu apenas sou o parteiro, eu te ajudo a dar a luz a ti mesmo, a nascer neste mundo real, a sair da caverna, a sair da fantasia e aceitar a realidade dura e crua que é o mundo real. A realidade massacra a fé, eu sei, mas é tão libertadora. É tão libertador deixar de acreditar em fadas dos dentes. E você vai continuar defendendo o indefensável ou vai ter coragem de questionar? Aqui os questionamentos são mais sagrados que as respostas. E se este vídeo agregou algum valor em você, inscreva-se no canal para receber conteúdos semelhantes a este. Dá um like, comenta e compartilha, pois eu fui.